Olá pessoal, tudo bem? Ótima noite, boa noite para todo mundo, boa noite para você que vai estar com a gente durante esse tempo aqui pelo Instagram da editora Caminhos Literários. Essa é a segunda entrevista que nós vamos estar tendo agora. Hoje vamos entrevistar o autor Luiz Eduardo Carvalho, pois é, do livro Cabra Cega. Mas antes, para você que está chegando, para você que não acompanhou a outra entrevista semana passada, deixa eu falar um pouquinho da editora Caminhos Literários, né? A editora Caminhos Literários, uma ótima noite para vocês que estão chegando agora. A editora Caminhos Literários, ela tem como missão, sabe? Uma coisa muito interessante, muito importante, impactante para mim, quando recebi o convite para fazer essas entrevistas aqui pelo Instagram da editora Caminhos Literários. Ela tem a missão de descobrir, olha só, de apoiar e também promover o talento literário. Né? No momento em que existem certas dificuldades, é sempre importante essa força, né? Essa força, esse apoio. Então ela vem objetivando oferecer aos leitores de todo mundo obras publicadas nos mais diversos gêneros, todas com qualidade, todas com estética exemplar. A editora que passou por um longo processo de planejamento, preparação, amadurecimento editorial. Nesse seu primeiro ano de atividade, ela abriu um edital para recebimento dos primeiros originais a serem publicados agora no ano de 2022. Né? E tudo isso destinado a escritores e escritoras da língua portuguesa. E essa primeira edição teve seleção, ela teve como gênero a prosa. É verdade, a prosa. Sejam bem-vindos todos. Encerrado no dia 25 de agosto, né, participaram 150 obras de autores de diversas regiões do Brasil, Argentina, Portugal, Angola, Estados Unidos também, Espanha. E foram selecionados do primeiro ao quarto lugar. E as obras foram as seguintes. O livro Cabra Cega, do autor Luiz Eduardo Carvalho, que a gente vai estar conversando com ele daqui a pouco. O livro Um Longo Dia na Vida, de Ângelo Domani, que a gente conversou semana passada com o Marco Antônio Bin. Um abraço para o Marco Antônio, se ele estiver nos assistindo agora. O livro Saudade do que Não Se Viveu, Luiz Duarte, do autor Luiz Duarte. E o livro Sobreviventes, do Eduardo Bacarin Costa. Foram os 4 selecionados, né, nessa seleção minuciosa, né, da editora, de toda a equipe da editora Caminhos Literários, para chegar nesses 4 livros agora, né, que vão ser em breve estarem sendo colocados no mercado para você conhecer, para você estar lendo também, você que é apaixonado por literatura, assim como nós, né? Então, para você que está aí, tenho certeza que vocês vão se deliciar com todos esses livros. Cabra Cega, Um Longo Dia na Vida, de Ângelo Domani, Saudade do que Não Se Viveu e Sobreviventes. E agora falar dele, Luiz Eduardo de Carvalho. Ele já entrou aqui, Luiz Eduardo de Carvalho está aqui. Deixa eu só fazer já o convite, né? Deixa eu ver aqui, pedidos para participar. Vamos ver aqui quem está aqui. Quem está aqui? É o seguinte, pronto, eu vou convidá-lo para que a gente possa... Deixa eu ver aqui, Luiz, eu não estou conseguindo fazer o convite para você. Aí você faz o seguinte, faz o convite para mim, para que eu possa te aceitar aqui, combinado? Luiz Eduardo de Carvalho, eu não estou conseguindo, o ícone está aparecendo a partezinha branca. Pronto, Luiz. Luiz está aí, boa noite. Então tenta me adicionar. Vai lá ali na telinha, tenta me adicionar aqui, que eu não estou tendo convites para participar. Eu não estou conseguindo fazer o convite para você, especificamente. Eu estou vendo aqui o Marco Antônio Bin tá aqui com a gente. Oi, Marco, um abraço. O Luiz, eu não estou conseguindo aqui fazer o convite. Então, Luiz, por favor, se você puder fazer o convite. Bom, o Luiz, eu vou falar um pouquinho dele, antes da gente, estamos esperando esse contato aí, eu não estou conseguindo agora, mas o Luiz, ele sempre atuou na intersecção entre a cultura, a educação e política, tendo prestado da comunicação social as ferramentas para as pontes
e estudou farmácia, bioquímica e letras na USP. Formou-se em comunicação social na ESPM e é licenciado de língua portuguesa pela Universidade 9 de Julho. 9 de Julho. Foi, entre outras ocupações, essas e outras ocupações, professor de teatro e redação de alguns dos principais cursinhos pré-vestibulares de São Paulo. Mantenedor e professor de língua portuguesa em colégios paulistanos. Ele também foi chefe de subsecretaria parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo. Publicitário, assessor de imprensa, jornalista, editor da Capa Maior na área de arte e cultura, diretor executivo do Instituto Pensarte, assessorou o ministro Gilberto Gil, coordenando a comunicação da Teia dos Pontos de Cultura de Belo Horizonte, em 2007, a PNC Cultura Viva, gerenciou o espaço Palapatões, em São Paulo, né? E desde 2015 dedica-se exclusivamente à produção literária, né? Então a gente está recebendo daqui a pouquinho ele, vou ver se ele entra novamente. E esse é o 12º título publicado, né, do Luiz Eduardo de Carvalho. Cabra Cega. É uma história muito interessante, né? Que é um romance de formação protagonizado pelo Artêmio Pereira, que é o nome de batismo, né, de Art Bimbaum, um renomeado ator de carreira internacional que atua em Berlim e tira um ano sabático para retornar ao Brasil em busca de laços de amizade, né, que andavam distantes um do outro e tudo mais. Então vamos lá, vamos ver aqui a solicitação. Ele já está pedindo aqui. Vou falar com ele, sim. Vocês perceberam que o Luiz... Deixa eu só ver aqui, o Luiz está se conectando com a gente. Pronto, o Luiz está aí. Tudo e aí, bem? Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo aqui, querido. Tudo certo? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Não consegui entrar pelo computador, vai aqui pelo celular mesmo. Sim, tá tranquilo. Eu não estava conseguindo, o íconezinho azul não estava vindo. As outras pessoas eu conseguia fazer, mas no seu eu não consegui. Mas que bom que a gente está aqui agora. Seja bem-vindo, né? A gente que está fazendo essas entrevistas aqui através da editora Caminhos Literários, né? O pessoal estava nos assistindo semana passada. Semana passada a gente estava com o Marco Antônio Bin, que foi o nosso primeiro entrevistado de hoje. Estamos lhe recebendo e eu vendo aqui, né, o seu currículo já está contratado, viu? Obrigado. Você sabe que o pessoal costuma me chamar de Forrest Gump, viu, Iljan? Forrest Gump? Acho que Forrest Gump, cheio de histórias para contar, passei por muitos lugares, fiz muitas coisas, tive muitas atividades, conheci muita gente nessa vida, graças a Deus, né? Que bom, e aí, né? Que bom. Acumulei esse currículo aí, que não é grande coisa, mas é bem diversificado, pelo menos. Bem diversificado, né? Fez muita coisa, né? A gente estava olhando aqui, estava dando uma olhadinha, acabei lendo aqui. E como é que foi traçar esse caminho da literatura para você, assim, eu creio que superando alguns desafios, né? Como é que é ser escritor no Brasil? Essa é a minha primeira pergunta para você. Olha, Jean, é difícil a gente categorizar isso numa circunstância única, né? Eu acho que cada autor tem o seu trajeto, tem a sua história, tem as suas dificuldades e as suas conquistas. No meu caso especificamente, eu sempre tive uma verdadeira adoração pela escrita, pelos livros, pelas leituras, pela literatura em geral, né? Desde cedo, ao sair do colégio, eu fui fazer cursinho lá no Anglo Vestibulares, na década de 80, quando havia ali um grupo exponencial de professores, doutores da USP, todos contratados a peso de ouro para fazer o material didático do curso Anglo. E eu tive o privilégio de conviver com essa turma toda e participar de algumas coisas assim memoráveis, como, por exemplo, a criação do laboratório de redação proposta pelo professor Hildebrando Afonso de André, que depois todos os cursinhos, colégios, adotaram esse modelo. E eu, na época, trabalhava no Anglo.
como um agente cultural, digamos assim. Eu cuidava de todas as palestras, de orientação vocacional, palestras culturais, encontro dos alunos, uma série de coisas, inclusive do teatro, que tinha um curso de teatro para os alunos que iam prestar a Escola de Artes Dramáticas da USP. Então tinha um curso prático para esse exame, que tinha uma prova prática, né? E eu me enfrenhei com esse grupo, fiz o meu cursinho, entrei na USP em farmácia e bioquímica, mas não saí do ângulo, fiquei por lá. E por lá fiquei 10 anos ao lado dessa turma toda, né? E desde então eu nutria esse sonho de um dia me dedicar à literatura. Enquanto isso, fui fazendo uma série de outras coisas, você citou algumas aí, pulei de galho em galho, sempre na área de comunicação, sempre usando comunicação como ferramenta para os meus trabalhos, né? Mas basicamente sempre militei na área da cultura, sempre atuei como gestor cultural ou como jornalista dessa área, enfim, sempre estive muito ligado a tudo isso. Quando completei 50 anos, enfim, achando que já pudesse ter acumulado uma certa maturidade, né, no que diz respeito às vivências, no que diz respeito à reflexão sobre os temas humanos tão abraçados aí pela literatura, eu achei que eu já podia me aventurar por esse campo. E aos 50 anos, então, eu apaguei as velhinhas do bolo e larguei todas as minhas outras atividades profissionais exatamente para me dedicar exclusivamente à criação literária. E isso já fazem 8 anos, né? Desde então, estou eu aqui, lançando agora pela Caminhos Literários, aí com vocês, com o Humberto, o querido Humberto, um abraço para ele. Esse meu 12º título já, né? Uma carreira que está se tornando aos poucos consistente, aos poucos reconhecida, porque é muito difícil, voltando à tua pergunta, né, é muito difícil a gente angariar os leitores, a gente conseguir reunir essa turma que aos poucos vai se interessando por aquilo que a gente tem a dizer. No meu caso específico, eu adotei uma estratégia de participar de tudo que é concurso literário, prêmios literários, né, como uma tentativa de angariar os recursos necessários para me manter nessa atividade. E tenho sido muito feliz, não posso reclamar, né? Desde que comecei com essa prática, já são mais de 60 concursos em que eu estive premiado de alguma maneira, né? Qual foi o ano que você começou? Qual foi o ano lá que você realmente decidiu? Fazem 8 anos, foi em 2015. Até 2015 eu estava lá no Espaço Parlapatões, que é um espaço cultural aqui de São Paulo, que pertence a um grupo de teatro bastante tradicional, ligado às tradições do circo, da comédia e tudo mais, né? E quando, então, houve uma reformulação ali no espaço e os meus trabalhos, o meu serviço já não era mais necessário, eu fiquei ali por um tempo cobrindo, na verdade, a ausência dos donos que estavam fazendo televisão na ocasião, né? Então eu gerenciei o espaço enquanto eles estavam nessa atividade, assim que eles retornaram, eu saí. E foi aí que eu tomei a decisão, foi 2015, eu falei, não, vou tentar pelo menos por 2 anos essa prática. Instantaneamente, no ano seguinte, eu ganhei um prêmio da Fundação Palmares, quando ainda havia a Fundação Palmares empenhada na discussão da questão da afrodescendência, né? Eles criaram o prêmio Oliveira Silveira, de literatura, e o meu romance 66 Elos foi um dos contemplados, né? A partir desse prêmio, e com os recursos que dele vieram, eu pude, então, ficar folgado só na lida literária. Ou seja, eu trabalhava 8 horas por dia, agora trabalho 24, porque enquanto eu estou acordado, eu estou com o computador ligado, escrevendo, lendo, fazendo comentários, escrevendo resenha, escrevendo prefácio, enfim, todas essas atividades. Aumentou um pouquinho, né? Aumentou um pouquinho o tempo, né? Aumentou, inclusive nos finais de semana, os feriados, as viagens, onde eu quero que eu esteja agora, no mínimo eu estou com um bloco de notas ali para anotar as ideias, anotar as frases, enfim, os textos antes que eles fujam, né? Então agora eu sou de ofício full time, quer dizer, o tempo inteiro nessa lida da criação literária e do diálogo literário também com os colegas, lendo bastante da literatura contemporânea brasileira, dialogando com eles através de resenhas, de crônicas, enfim, fazendo a minha parte aí nesse vasto universo que tem
tanta gente boa, tantos autores bons aí que estão surgindo, outros que já estão consolidados no cenário, enfim. Eu acho que fazer literatura não é só escrever livros e lançá-los, né? Eu acho que a gente tem que se empenhar também com esse diálogo histórico, né? Com esse diálogo com os contemporâneos, com esse diálogo com as causas atuais, enfim. E é o que eu tenho feito, né? E tenho conseguido precariamente, tem ano que fica mais apertado, tem ano que fica um pouquinho mais folgado. Depois, com os sucessivos e consecutivos lançamentos, a gente criou um acervo de obras, né? Você vê, o Cabra Cega vai ser o 12º título que eu vou usar. 12º. Então, quer dizer, esse conjunto de obras gera um acervo até para venda, não que repercuta muito no orçamento, mas também ajuda. Então, agora, por exemplo, eu estou um pouco antes de começar a trabalhar a divulgação do Cabra Cega, que está aí no prelo, está indo para a gráfica, aquelas coisas todas. Eu estou trabalhando um outro livro, que é o Crônicas do Ofício, que exatamente traz textos sobre o ofício de escritor, né? Então são reflexões, sentimentos, percepções, fatos que comigo aconteceram no tocante à vida de escritor. Então são várias crônicas nesse sentido, e no final do livro, mas quase como um apêndice, mas uma segunda parte, digamos assim, do livro, uma série de resenhas a respeito de obras contemporâneas da literatura brasileira, né? E aí, agora é algo que vai ajudar também os novos escritores também, pelo que eu vejo, né? Tem novos lá, tem consagrados, quer dizer, tem 2 resenhas, por exemplo, do Leonardo Almeida Filho, meu amicíssimo lá de Brasília, um grande romancista, um grande contista, e tem resenha de gente que está estreando agora, de livro que foi o livro de estreia, como a Sádica Sílaba, da Yara Fernandes, que agora está lá no Ceará, mas ela era ali da Bahia, né? E um livro de poesia maravilhoso, fiz a resenha, tá nesse Crônicas do Ofício também, né? Então a gente tenta contemplar tanto aqueles que já têm o seu traçado na literatura, quanto aqueles que estão iniciando essa trilha, né? Esse caminho. Exatamente. Cabra Cega. Eu queria que você contasse a historinha, um pouquinho de como é que foi, como é que você iniciou, como foi a ideia que você teve, porque ele está falando da história do Artêmio Pereira. Né? Isso, Artêmio Pereira. Conta um pouquinho do livro Cabra Cega para a gente. O Cabra Cega, então, na verdade, vamos começar pelo título. Cabra Cega sem hífen. Então trata-se da cabra, animal, mulher do bode, né? Que não enxerga, e não da cabra cega, o jogo infantil, né? Essa cabra cega simboliza o próprio protagonista, o Artêmio Pereira, né? Trata-se de um romance de formação, né? Um romance que conta toda a história do protagonista, do nascimento até a morte, né? E esse Artêmio se torna ator e vai embora do Brasil, vai atuar na Alemanha, né? E na Alemanha ele faz muito sucesso, uma carreira de sucesso internacional no cinema, não esse cinema popular, esse cinema hollywoodiano, de bilheteria, mas aquele cinema mais ligado à arte. Então ele faz alguns títulos, ele faz alguns filmes importantes, um deles chamado Dionísio, que é a história de um artista que simula o deus Dionísio, né, o deus criador do teatro, né, e assim que ele termina a gravação desse filme, ele se encontra num estado assim de meio que exausto, exaurido, vazio, sem perspectiva, sem nenhum futuro que ele pudesse trilhar, né? Então ele tira um ano sabático de férias, vai para a casa de uma amiga dele na Itália, a Rosana Ferrari, que é terapeuta, e desse contato, então, surge o desdobramento do que virá a ser os próximos passos desse autor e as coisas que ainda lhe cabiam realizar em vida, né? Ele, nesse momento da pane dele, ele teve pensamentos suicidas, ele teve a vontade de largar tudo, enfim. Esse reencontro com a amiga da época lá do cursinho, da época lá dos vestibulares, faz com que ele recupere o gosto pela vida e vislumbre algumas possibilidades de atuação que antes ele não via.
e junto com essa amiga e com mais uma turma que se encontra ali na Europa, todos ligados a ele, ele volta para o Brasil e aqui funda uma companhia de teatro, né, meio parecido, meio nos moldes do teatro proposto pelo Augusto Boal no Teatro do Oprimido, né, e vai fazer uma ação de teatro com um viés social muito grande, né, e disso então surge a companhia Cabra Cega, aí sim com hífen, o nome da companhia é o nome do jogo, né, e ele acaba então se realizando nisso. Obviamente, tem uma série de outros temas aí envolvidos, né, além dessa questão do suicídio, dessa questão da busca de uma perspectiva de futuro, dos resgates. Era exatamente o que eu ia te perguntar, a pergunta que eu ia falar, que ele aborda vários temas, né, que você falou agora no suicídio, tem de burnout também, né, que aborda, burnout, né? A própria exaustão dele, né, ele está num estado de burnout. Aí, para entender esse momento dele, ele vai resgatar fatos do passado. Então eu elegi um ano representativo da infância desse personagem, quando ele tinha 8 anos de idade, o ano de 1973, né? E aí eu alterno as duas narrativas, um capítulo lá em 73, um capítulo nos dias de hoje, e assim vai se alternando até o final do livro. Na verdade, a minha intenção, e pelas poucas leituras que eu já tive, parece que em parte pelo menos eu alcancei isso, são 2 livros independentes, simultâneos e sinérgicos. Eles poderiam ser lidos separadamente, cada um com sentido próprio, eles podem ser lidos simultaneamente, e ao serem lidos simultaneamente, como eu proponho com os capítulos alternados, as histórias vão se complementando entre passado e futuro, né? Algumas coisas lá do passado vão justificando acontecimentos aqui do futuro, surgindo então esse sentido de sinergia entre os 2 livros. E eles têm até uma linguagem diferente, sabe? O de 73 é um livro linear, dia após dia, com uma linguagem um pouco mais simples, ligado ao universo da criança Artêmio, né? E o livro mais moderno, mais entrecortado, com idas e vindas, com cenários diferentes, com locais diferentes, tempos diferentes, uma série de referências a outros autores, a outros acontecimentos. Então é um livro bem mais... quase que um mosaico, digamos assim, uma colagem de pequenos elementos para formar uma imagem mais complexa desse artista, desse ator, né? Então esses 2 livros formam o Cabra Cega como uma obra terceira, como uma síntese das 2 obras contidas nele, né? É verdade. E me diz assim, como é que foi lidar com esses temas, assim? Que são temas muito delicados, né? Você vê, eu conheço pessoas que tiveram burnout, né? Eu conheço Na pessoas... infância dele, Como é que foi? ele lida com a questão do bullying, que ele sofreu na infância, de assédio sexual na via da pedofilia, obviamente, ele tinha 8 anos de idade, ele sofreu um assédio sexual pedófilo, que foi encoberto pela instituição escolar onde ele estava. Enfim, são temas pesados, são temas difíceis. Mas a minha preocupação primeira foi fluir por esses temas, foi passar por eles na medida que eles fossem apenas necessários para a composição do personagem. Sem grandes digressões, sem grandes paragrafões filosóficos ou psicológicos, cheio de teorias, nada disso. As próprias ações, quase que numa dramaturgia, né? As próprias ações, as falas, então vão revelando esses elementos, sem que eu me detenha a tratar de cada um deles de uma maneira dissertativa ou um pouco digressiva, né? Para usar o termo literário, né? Então eu tive essa preocupação para dar leveza para as narrativas, porque os temas são complexos. Mas eles são extremamente necessários para compor o perfil psicológico, né? Um livro de formação pretende mostrar exatamente o perfil do personagem protagonista, né? Então eles são necessários para pontuar esses acontecimentos e os resultados que eles trouxeram a grande prazo até esse momento da reviravolta, até o momento de transformar os limões em limonada, pegar todos esses temas difíceis que ele enfrentou e transformar num projeto de ajuda aos outros. E assim ele estará se ajudando também. Ele percebe isso, que a única maneira dele se ajudar é levar aos outros a oportunidade do autoconhecimento. Né? E ele usa o teatro como essa ferramenta de autoconhecimento, de novo fazendo uma
uma alusão à essência do teatro na sua nascente, né, naquele momento dionisíaco, que era muito mais um rito religioso de catarse, de exposição dos traumas, dos problemas, das coisas todas, e só depois, mais tarde, é que vai se transformar em narrativas, né, e vai surgir a tragédia, vai surgir a comédia, vão surgir os gêneros todos, né, mas no primeiro momento, o teatro tem essa função sagrada de catarse, de limpeza, né, da gente, portanto, passar por um profundo processo de autoconhecimento para que esse milagre possa se operar, esse milagre dionisíaco possa se operar na vida do teatrólogo, do ator, do diretor, quem quer que seja. Bom, você trabalha muito na área de comunicação, né? A gente percebe aqui, né? Percebi que você trabalha muito na área de comunicação. Eu conheço alguns publicitários, né? Que quando vão fazer, né, as campanhas publicitárias, eles se isolam, né? Diz, olha, eu preciso me isolar, o pessoal é contratado, se eu preciso ir para um lugar que realmente eu pense exatamente meio que fora da caixa para poder trazer uma campanha que realmente venha de encontro às necessidades do cliente, né? Essa questão de escrever, você falou que trabalha agora 24 horas, né? Escreve 24 horas, está sempre com um bloco, tudo, mas você se isola também? Existe algum momento que, para escrever, não, eu vou dar um tempo para mim, que eu tenho essa ideia, e para formatá-la eu preciso estar num canto só, ou é tranquilo? Você está em algum lugar, lembra de alguma coisa e já vai escrevendo? Como é que é esse processo? Eu nunca me isolei, eu sempre criei no meio do caos, né, no meio da tormenta, no meio do barulho, do ruído, dos estímulos, né, eu acho isso fundamental para o meu processo criativo. Tem gente que realmente precisa desse silêncio. O silêncio que eu faço a cada obra, ou a cada vez que eu vou me inclinar sobre o teclado para registrar uma história, o silêncio que eu faço é um profundo silêncio interno durante um tempo, exatamente para meditar a respeito do que eu vou falar, dos temas que eu vou abordar, de como é que vai ser e tudo mais, para ter um mínimo planejamento da obra que eu vou passar a compor, né? Nesse sentido, tem sim, digamos, que você chamou de isolamento, mas eu não me afasto de nada, eu continuo no meu cotidiano, né? E eu utilizo um pouco do conselho do Domênico de Masi, né, do ócio criativo. Eu aproveito esses momentos para ver muito filme, para ouvir muita música, para ler outros livros, para passear, viajar, né, coisas que não são ligadas àquilo que eu vou produzir. E nesse vácuo, então, desse silêncio interior da maturação da obra, circunstanciado num cenário de ócio criativo, a obra acaba amadurecendo e depois ela se encontra pronta para vir para o papel. Mas sempre no meio do ruído, sempre eu acho fundamental as coisas estarem acontecendo ao redor, porque elas acabam impregnando, inclusive, a obra, elas acabam trazendo elementos criativos que, num processo de isolamento, estariam ausentes, né? Né? É bem interessante, né? Porque cada um tem a sua forma de fazer essas tratativas, de levar. Agora, vamos voltar para o ano de 2007, né? Quando você foi assessor do ministro Gilberto Gil, coordenando lá a comunicação da Tela dos Pontos. Como é que foi esse momento da sua vida? Assim? Olha, eu acredito que, assim, da vida pregressa à produção literária, eu digo, foi o meu grande momento. Foi um momento de extrema satisfação, de grande realização pessoal, profissional, né? À medida em que eu estava junto a um grupo que propôs uma coisa inédita até então. Nós fizemos a captação de recursos via Lei Rouanet para a execução de um projeto do governo federal. Isso nunca tinha sido feito, só para projetos privados, né? Então nós captamos junto Petrobras, Fiat, Vivo, enfim, uma série de patrocinadores, uma quantia bastante representativa, para reunir em Belo Horizonte os representantes de todos os pontos de cultura do Brasil. Os pontos de cultura, para quem não está lembrado, são ainda, eles ainda estão em atividade, né?
embora pouco amparados por esse governo, mas eles ainda estão por aí em atividade, os pontos de cultura correspondiam àquele discurso de posse do Gilberto Gil, em que ele dizia que era necessário fazer um do-in antropofágico no Brasil, ou seja, massagear os pontos para ativar o organismo da cultura. Então, o Gilberto Gil propõe que por todo o Brasil se identifiquem atividades artísticas, culturais, que sejam representativas de tradições, que sejam representativas de traços culturais marcantes regionais, enfim, e oferecer esforço para que esses pontos possam desenvolver atividades cada vez mais voltadas a englobar a comunidade circundante no cultura e educação. Né? Então a gente conseguiu reunir esses 600 pontos de cultura, levamos 1.500 pessoas do Brasil inteiro para Belo Horizonte, hospedamos eles lá por 3 dias, 4 dias na verdade, ocupamos todos os equipamentos culturais de Belo Horizonte, foram mais de 12, contando com a Universidade Federal, Palácio das Artes, a Casa do Conde, a Serraria Souza Pinto, enfim, todos os equipamentos culturais foram ocupados com atividades que diziam respeito a artes plásticas, teatro, cinema, literatura, enfim, o que quer que o ponto produzisse, né, de arte ou de conteúdo cultural, para ser mostrado para os outros pontos e para a população de Belo Horizonte, para a população do Brasil todo. Né? Esse momento, não bastasse ser a maior teia que nós tivemos, né, por causa desses recursos obtidos com a Lei Rouanet, ele coincidiu, não sem querer, propositalmente, com a despedida do Gilberto Gil do Ministério. Terminada a teia no domingo, ele anunciou derradeiramente sua saída. Tinha anunciado algumas vezes, o Lula não deixou ele sair, porque naquele momento ele era o mais forte interlocutor do governo Lula com a classe média, né? Que era uma classe que tendia a se dispersar do acompanhamento do governo Lula. Então era muito importante manter o Gilberto Gil e quando ele sair, fazer essa saída dele de uma maneira muito marcante, mostrando para todo mundo que esse projeto dele não era um projeto de governo, mas sim um projeto de Estado, que ele estava deixando um legado para o Estado brasileiro no Ministério da Cultura, que perduraria por mais de 100 anos, de sigilo, com sigilo ou sem sigilo. Por mais de 100 anos a coisa perduraria, né? E ele deixou tudo muito bem estruturado, depois ele saiu, o diretor executivo, o secretário executivo do Ministério, o Juca Ferreira, deu continuidade a isso até o final até o golpe lá da Dilma, né? Ele deu continuidade a isso. E foi, acho que, o grande momento do Ministério da Cultura, né? Um momento em que uma política de Estado foi proposta, discutida profundamente em âmbito nacional, e implementada até as últimas consequências, né, aconteceu de verdade aquilo tudo. Né? Então quem esteve na TEI em 2017, dos dias 11 a 14 de novembro de 2017 lá em Belo Horizonte, viu uma profusão de manifestações artísticas e culturais que sequer tinham noção de que pudessem existir e pudessem estar naquele instante tão bem mobilizadas e articuladas pelo Plano Nacional de Cultura, né? Então, ter participado dessa equipe, e eu simplesmente fiz pouco, eu coordenei a comunicação, eu peguei a verba da comunicação, fiz a campanha publicitária, tentei, né, reunir o maior número de pessoas ali para participarem da teia, mas foi uma equipe muito grande de pessoas, grandes intelectuais, todos envolvidos com esse momento. Pessoas que compunham o secretariado deles e que estão ainda por aí hoje. Por exemplo, aqui em São Paulo, nosso atual, em término de mandato, mas ainda atual secretário estadual de Cultura, o Sérgio Sá Leitão, era secretário lá do Gil na pasta de Economia Criativa, e uma série de outros deles que estavam ali naquele momento, né, alguns já faleceram, como o Sérgio Mamberti, que era o secretário da Diversidade, né, enfim,
uniram esses talentos todos para conseguir fazer esse doinho antropofágico, doinho antropológico, né, em todo o território brasileiro para fortalecer a cultura. E eu acho assim, que dado o desastre desse governo em termos de negação da cultura, primeiro colocaram lá a Regina Duarte para falar do Pum do Palhaço, depois aquele tal do Frias, hoje eu nem sei, mas enfim, desarticularam, transformaram o Ministério em uma pasta subordinada ao turismo. A Fundação Palmares foi dada para aquele indivíduo inominável que é um racista, né? Ele jamais poderia estar na presidência daquele órgão. Quer dizer, os caras desarticularam, desmontaram tudo. Se ainda tem alguma coisa hoje acontecendo, se ainda tem alguma coisa hoje articulada, né, fazendo planos para uma retomada, é em função dessa superestruturação que a gente acompanhou lá na gestão do Gilberto Gil. Bom, deixa eu só fazer uma pausa aqui e agradecer todo mundo que está assistindo, o pessoal que está entrando na live também, o pessoal que está compartilhando também. A gente está com o Luiz Eduardo de Carvalho, né, que é autor do livro Cabra Cega, lançamento pela editora Caminhos Literários. A gente está tendo a honra, o privilégio de estar batendo esse papo bacana demais, aprendendo sim também. Mas agora a gente fala de teatro, a gente sabe que você é apaixonado por teatro, né? A gente sabe que você gosta, é uma das suas paixões. Agora, isso colaborou para a literatura, para você ou foi o inverso, né? A literatura que indicou esse caminho aí das artes cênicas, como é que foi isso aí para você? Uma coisa puxou a outra, ou não? É difícil dissociar as duas coisas, sabe? Meu primeiro registro profissional na carteira de instrutor de teatro, lá no Anglo, né? Então eu comecei formalmente como instrutor de teatro, né? Eu já havia feito cursos e tal, enfim. Mas eu nunca segui a carreira, nem de ator, nem de diretor, nem de nada, mas sempre acompanhei com muita proximidade e muito afinco, né? Agora que eu estou dedicando o meu tempo à produção literária, obviamente uma parcela disso recai sobre o teatro. Eu já tenho 2 obras de dramaturgia publicadas, né? Tem várias escritas, mas tem 2 publicadas, uma infantil, chamada o Pirata Grilheta e os Dragões do Mar, uma experiência sensacional. E o Jean, é um coletivo aqui de São Paulo chamado Manolengo Rei. Manolengo de mano paulistano, sim, mas que resgata a tradição nordestina do mamulengo e traz para a periferia de São Paulo para discutir temas prementes ali da periferia. É um grupo lá de Pirituba, né? E eles me convidaram então para fazer essa primeira pecinha. Já estou fazendo a segunda, de ser editada a segunda peça, né? De uma dramaturgia voltada a crianças pequenas, sempre com algum fundo educacional. Esse Pirata Grilheta vai tratar da questão de reciclagem, do lixo, do uso indiscriminado dos recursos naturais, etc., né? A outra dramaturgia adulta, lançada no ano retrasado, é a Evoé 22, uma obra que fala sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de São Paulo, né? Foi agraciado com 4 importantes prêmios esse livro. 3 antes de publicado e 1 depois de já colocado no papel, né? O prêmio Maria Clara Machado, o prêmio Martins Pena, o prêmio Aldemar Bonatti, lá de Manaus, né? E mais o prêmio de incentivo à publicação do Ministério da Cultura, ainda lá no finalzinho do governo Temer, né? Então é uma dramaturgia adulta que traz aspectos da Semana de Arte Moderna meio pelo avesso. Trata-se de um grupo que está empenhado em fazer um espetáculo que seja uma oposição ideológica, uma oposição de prática cultural e artística àquela proposta pelo grupo do Oza, do Mário, do Menotti Del Pica, daquela turma toda, né? Então, eu mostro o que foi a Semana de Arte Moderna pelos olhos de quem
não queria a Semana de Arte Moderna, pelos olhos de quem queria manter as artes nos cânones clássicos, né, como ela é feita desde sempre, e o cara que está por trás de tudo isso, o personagem que está por trás de tudo isso, o Otto Salgado, é um opus dei, um cara super conservador, reacionário, né, e ele banca do próprio bolso esse espetáculo que iria se opor à Semana de Arte Moderna e acontecer nos mesmos dias no Teatro São Pedro, enquanto a semana acontecia no Municipal, né? Mas que lá, por uma peripécia que eu conto na história, acabou não se realizando. Obviamente, não é um fato histórico, mas é sim uma leitura histórica daquele momento, né? Que era um momento de convergência e de crescimento da extrema-direita, que levou ao movimento integralista, que depois vai culminar lá com o nazismo e o fascismo também na Europa, que acaba contagiando a vários ideólogos aqui no Brasil, né? Então é esse momento do nascimento desse movimento de extrema-direita no Brasil, né, capitaneado exatamente por esse fulano aí que eu criei como personagem para representar os reacionários daquele momento. Isso sim era muito histórico, muito fato real, verdadeiro, né? Então a ficção aí, ela só serviu exatamente para esmiuçar um pouquinho do cenário daquele período, né? Pronto. A gente está com uma pergunta aqui, a Carla Assi. Carla, ela está fazendo uma pergunta aqui, ela diz, existe alguma inspiração pessoal, né, em seu processo de escrita, por exemplo, alguém especial, algum fato marcante, um assunto que você gosta mais de explorar? Existe isso? Como é que... Pois é, Carla, boa noite, Carla, para você, para todo mundo, acabando cumprimentando o pessoal, a gente engatou na conversa, boa noite a todos que estão conosco aqui. Carla, não dá para dizer que não, principalmente nos dias de hoje, em que a literatura está sendo bastante marcada por um aspecto que é o da autoficção, né? Muitos autores, sei lá, vou citar um exemplo bastante emblemático, Julian Fuchs, né, meu amigo Julian, quando publicou A Resistência, um livro que conta a história dele, que vai para a Argentina com um irmão adotado para buscar o passado do irmão, então ele simplesmente cria uma ficção a respeito da própria realidade dele. E vários outros autores têm trabalhado nesse sentido hoje em dia, que eu acho que é muito mais um sintoma de momento histórico do que uma tendência ou uma coisa das pessoas se copiarem, nada disso. Algo que está no ar, que está no coletivo, e os autores do momento, boa parte deles, têm se valido das próprias experiências para criar ficção, né, o que a gente chama de autoficção. Então não é em momento nenhum, são livros biográficos, nenhum deles, né, mas tem passagens que dizem respeito a experiências vividas por mim em determinados momentos, né. O Evoé, o Cabra Cega é um livro pródigo nisso, né. Eu coleto muito das minhas experiências, principalmente a narrativa lá de 73, a narrativa atual é bem mais ficcional, mas a narrativa lá de 73 é calcada em fatos que eu, se não participei, presenciei, testemunhei, né, e trago na forma de ficção, Carla. Então tem sim, no meu caso, no caso de vários autores contemporâneos com quem eu tenho conversado, tenho visto as obras e tal, tem sim esse elemento, digamos assim, autoficcional, não é autobiográfico, mas autoficcional, né? O que é permitido, tanto no gênero da prosa quanto na da poesia. O meu primeiro livro, publicado pelo Alex Giostri, da editora Giostri, um arrobo dele, ele ficou sabendo que alguns poemas meus fariam parte de uma apresentação, de um espetáculo que aconteceu na virada cultural de 2014, né, chamado O Teatro Delirante. E ele, então, vislumbrando isso, falou, vamos fazer o livro para... Eu falei, você tá maluco? É semana que vem, é daqui 10 dias o espetáculo. Eu falei, vamos fazer. E em 8 dias ele me entregou o livro pronto, de modo que na noite do espetáculo eu estava com o livro ali para... Né? E é um livro de poesia, né? Um livro de poemas, que tem textos descritivos, ou textos narrativos, ou textos ilustrativos, de personagens reais, de situações reais, de um grupo que se reunia para buscar um teatro primitivo, para buscar um teatro de essência que levasse ao autoconhecimento.
tema que acaba redundando agora, depois de 9 anos, acaba redundando também no Cabra Cega, né? Então é isso, quer dizer, a gente sempre traz algumas referências da nossa própria história para ilustrar a ficção, né? Cabra Cega, 12º título seu publicado, você participou da seleção, né, pela editora Caminhos Literários. Como é que você recebeu aí a notícia, né, que o seu livro tinha sido escolhido, selecionado? Como é que foi esse momento para você? Eu fiquei extremamente feliz porque, assim, eu cruzo muito, já, por essa necessidade de estar sempre tendo obras frescas para escrever nos diversos concursos, vários deles são concursos temáticos, então às vezes a gente tem que fazer um livro inteiro, meio que por encomenda, né, para aquele tema, para aquele concurso, né? Então, eu tenho um excedente de produção, digamos assim. Eu tenho mais de 30 livros escritos, ainda não publicados, né? Quando eu vi que abriu não é um edital, mas assim, um chamado para publicação de originais, eu fui me interessar em saber o que era o Caminhos Literários e quem eles publicavam. E lendo ali o acervo, eu percebi que tinha grandes autores nacionais, porém nenhum contemporâneo, né? E que esse chamado era exatamente para inaugurar essa linha editorial de autores contemporâneos. Puxa, isso para mim serviu como uma luva. Incentivo, né? Como incentivo. Então eu fui selecionar das obras que eu tinha ali vacantes, digamos assim, das obras que estavam ali paradas, aquilo que eu tinha de melhor, que era o Cabra Cega, e mandei. Quando veio o resultado, essa distinção, né, de ter sido escolhido entre tantos autores de 5 ou 6 países, Humberto me disse, né, que veio gente de 26 países que mandaram obras. Argentina, Estados Unidos, um pessoal aí de outros lugares. Porra, fiquei exultante, fiquei muito feliz, né? Depois, conversando pessoalmente com o Humberto, trocando ideia e vendo que a intenção dele era realmente a de se aventurar, digamos assim, porque eu acho isso uma aventura, em fazer a publicação de livros com teor literário, que a gente sabe que são mais refratários em relação ao público, né? Portanto, geram menos venda, portanto, geram menos divulgação. É muito mais fácil para um editor hoje em dia publicar ali uma autoajuda, publicar um daqueles romancezinhos fáceis de banca de jornal, que a mulherada compra a centenas de milhares, ou então escrever ali uma poesia de fácil assimilação, e enfim, tem tantos outros caminhos que as editoras seguem, várias editoras seguem, que na hora que eu percebi que a proposta do Humberto era exatamente na contramão disso, que era a de lançar livros frutos de seleções bastante bem apuradas, né, e que representassem um pouco da literatura produzida hoje em dia. Poxa, aí o que já era felicidade virou êxtase mesmo. Fiquei extremamente feliz. Estou extremamente feliz com todo o processo até agora, a criação gráfica do livro está seguindo um caminho maravilhoso, está tudo muito bom, está tudo muito satisfatório. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, Maurício Regis, eu acho que é o Maurício Regis, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Gostaria de saber se algum livro impulsionou você a seguir na escrita, né? Deu aquele start, né? Na verdade, foi esse processo complexo, né, de fatores que foram se somando. Eu não entendi se essa pergunta diz respeito se algum livro meu, acho que não, deve ser algum livro que eu tenha lido, provavelmente, referência. Vou pegar a pergunta por aí. Eu tenho tantas referências, tantas, porque eu sou de uma família grande, né, somos 6 irmãos, meu pai era um bibliófilo. Meu pai, inclusive, numa época mais apertada da vida dele, vendeu a Enciclopédia Barça, quer dizer, então era um cara que gostava muito dos livros e tal. E o meu quarto e dos meus irmãos tinha uma parede com um triliche, onde dormiam os 3 irmãos, e uma outra parede que é do chão até o teto, repleta de livros. E eu encarava aquela parede todas as noites antes de dormir, falava, um dia eu leio vocês todos. E comecei, fui lendo. Então é difícil a gente elencar um livro que tenha sido base ou inspiração ou motivação
para eu me lançar a carreira literária. São tantos, eu posso destacar alguns. O primeiro livro que me causou um grande espanto foi Siddhartha, né? O Siddhartha do Hermann Hesse, né? Eu gostei tanto desse livro, que até hoje eu já li pelo menos umas 8, 10 vezes, e li a obra completa do Hesse. Foi o primeiro autor que eu li a obra completa. Depois eu esbarrei, um pouco depois, eu esbarrei no Umberto Eco com o Nome da Rosa. Daí fui lá e li todo Umberto Eco. Humberto Eco me levou ao Borges. Então eu li o Aleph e depois do Aleph a obra completa do Borges. Eu fui assim, fui perseguindo alguns autores. Então é difícil a gente elencar uma obra que tenha sido fundamental. Junto com esses meus irmãos mais velhos, além de compartilhar os livros de cabeceira deles, eles também me levavam a uma série de atividades culturais, principalmente ao teatro. Minha irmã mais velha, a Fátima, foi pródiga em me levar a tudo que é espetáculo. Espetáculos, desde quando eu era pequeno, espetáculos para criança, que eram mais raros na época, mas a partir do momento que eu fiquei adolescente, eu acho que a gente assistia tudo que tinha em cartaz. A gente ia ao teatro 2 vezes por semana, então eu tive muito contato com a obra da dramaturgia. Nessa estante que eu te falei, tinha a coleção completa também de dramaturgia da editora Abril, uma de capinha vermelha, que tinha lá grandes clássicos do teatro, uma coisa assim, que eu li na íntegra. Enfim, sempre fui um leitor muito compulsivo. Então é difícil mesmo a gente escolher uma obra de influência, uma obra de motivação. São muitas, muitas. Eduardo Galeano, teve um momento também que tive o prazer de virar amigo dele com o tempo, lá na época do Fórum Social Mundial, mas antes disso já tinha lido a obra completa dele, Júlio Cortázar, Gabriel Garcia Marques, enfim, não vou ficar citando porque são pelo menos, né, aí umas 2, 3 dúzias de autores que eu li a obra completa, sempre com essa compulsão, né, sempre com essa vontade de devorá-los, né, para poder fazer a minha digestão, e um dia chegou aos 50 anos de idade, poder eu próprio também falar na mesma linguagem que eles falavam, ou próxima disso, né, sem nenhuma pretensão, mas próximo. Que legal, de produzir. Que legal. Antes você estava lá olhando, né, estante e tal, tudo mais, hoje você tem suas obras ali também, né? Então acho que isso super gratificante. Entre livros publicados, participação em antologias, prefácios, apresentações, orelhas, essas coisas todas, já passam 60 obras que eu tenho participação, né? Então eu já tenho uma prateleira quase cheia de coisa que eu participei ali, né? Então estou conseguindo cumprir com esse vaticínio feito lá na infância. E uma coisa que eu acho que também é bacana a gente falar, quem conhece as 12 obras e para quem vier a conhecer as demais que ainda estão inéditas, eu procuro sempre trabalhar diversos gêneros, né? Então eu tenho 3 livros de poesia, 2 já prontos, o terceiro saindo agora, tenho 2 de dramaturgia, tenho 3 romances, uma novela, um livro de aforismos, né? Um de crônicas. Enfim, eu busco sempre trabalhar todos os gêneros literários, ou a maioria deles, prosa poética também. E mais do que isso, eu tenho uma inclinação e uma certa preocupação, até, digamos assim, de trabalhar cada uma dessas obras com vários gêneros mesclados. Então, se você pegar, sei lá, qualquer exemplo que você pega, o próprio Cabra Cega, para não ficar fora de casa, para não precisar falar de outras editoras, né, para ficar aqui no universo da Caminhos Literários. O Cabra Cega, além de ser um romance de formação, tem um capítulo inteiro que é um esquete teatral. Tem mais de um poema, não poema assim solto para ilustrar, mas poemas que dizem respeito à essência do que está sendo narrado. Quer dizer, eles são complementares, eles são importantes para o que está sendo narrado, não é simplesmente uma sobreposição de gêneros. Eles estão realmente intercalados para se contar de uma maneira mais ampla a história que eu pretendo contar, né? Então você pega desde o primeiro livro, o Teatro Delirante, é um livro de poemas, mas totalmente feito a partir de experiências teatrais, né? Então todos os livros têm essa
essa mistura de gêneros, né? Meu livro favorito até o momento, já que o Cabra Cega ainda não saiu. Meu favorito até o momento se chama Xadrez, que é um romance epistolar. São dois fulanos que lá no final da década de 70 trocam cartas, né, para jogar uma partida de xadrez por correspondência. Obviamente não existia internet, não existia WhatsApp, não existia nada disso. Então o jeito era mandar carta, esperar 2, 3 semanas para voltar a carta com outro lance, e nisso eles levam de 78 a 82, quase 4 anos, 3 anos e meio, para completar a partida, né? E a cada carta trocada, obviamente o tempo vai passando e eles vão fazendo comentários a respeito das coisas que estão acontecendo no cotidiano deles, né? Então eles fazem uma leitura do contexto histórico, que corresponde exatamente aos anos da reabertura, né, da redemocratização no Brasil. Eles fazem uma leitura do que está sendo produzido de artes no campo da música, no campo da literatura, porque um dos fulanos manda livro para o outro ler, o outro está preso, está num presídio. E o fulano que está do lado de fora manda livros para ele ler, e ele acaba comentando. Isso serve quase como mini resenhas daqueles livros que de 77 a 82 foram muito significativos e representativos, né? E com isso cria-se também, obviamente, um vínculo entre os dois que gera o enredo do romance, né? Mas todinho feito por carta. Então, quer dizer, já é gênero romance, no subgênero epistolar, e temos ali também 3, 4 poemas, temos ali também outros gêneros mesclados para contar essa história. Então é uma coisa que eu gosto muito disso, dessa promiscuidade do gênero, digamos assim, botar todo mundo na mesma suruba, botar todo mundo na mesma frequência de troca, né? Bacana. Mandar um abraço aqui para o Marco Antônio Bina, que estava semana passada com a gente aqui. Está mandando um abraço para você, para o Luiz Eduardo, para os amigos da Caminhos Literários, aqui estava semana passada com a gente. Marco, um abraço. Ele, né, que é o autor do livro Um Longo Dia na Vida de Ângelo Domani. E vamos falar agora o seguinte: o lançamento está vindo aí, a gente já pode combinar outro bate-papo aqui no Instagram? Vamos sim. Assim que o livro tiver passado aí, ele está nesse processo agora, você sabe. Eu acabei de aprovar a capa, uma capa maravilhosa que o Renan fez, de um capricho, assim. Ele me mandou 4 opções, 3 delas eu fiquei num beco sem saída, mas acabei tendo que optar por uma só. Eu já falei para o Renan que eu vou guardar as outras 2 capas para quando sair tradução para o país, ou quando sair segunda edição, porque eu gostei de todas. Quer dizer, foi um capricho sensacional. E agora a próxima etapa... Ficou difícil de escolher, né? Ficou difícil de escolher. Isso, mas teve uma que sintetizou assim, sabe aquela história de uma imagem vale mais do que 1000 palavras? A capa dele, tudo ali, tá todo o fundo mítico, o fundo psicológico, filosófico, a questão do autoconhecimento, né, dos elementos simbólicos, está tudo numa figura só que o Renan conseguiu fazer de uma maneira magistral, né? Então acho que essa capa é mais do que uma capa, é um outdoor para o meu livro, é uma peça publicitária para o meu livro. A capa por si deve vender o livro sozinho, né? Agora nós estamos no processo de diagramação do miolo, né? Já está acontecendo. Eu estou para receber já o miolo diagramado para dar aquela última olhadinha, e acredito aí que para o mês que vem, a gente está com já físico na mão para poder reunir o pessoal aí em algum lugar, tomar uma cerveja, falar do livro, fazer uma noite bacana de autógrafo e, obviamente, voltar aqui para bater um papo com todo mundo, já podendo mostrar o livro na mão, tá certo? Que bacana, a gente tá ansioso. A Elisa falou que está ansiosa também, está todo mundo aí ansioso agora para ver o livro, o lançamento. Quero agradecer a você por esse tempinho que a gente bateu esse papo legal. É bom a gente sempre conversar, conhecer os autores, né? E a editora Caminhos Literários está fazendo essa ponte aí para todo mundo conhecer. Antes os autores, depois tem o lançamento do livro. Acho que é bacana. Normalmente o caminho é inverso, o pessoal lança o livro, depois vamos lá, vamos fazer E agora não, a Caminhos Literários está dando um passo interessante nisso, conversar antes com os autores, que é a conversa com o autor. Eu acho que isso é muito gratificante, né? Para os leitores e tenho certeza que para os autores também. Com certeza, quer dizer, tem um duplo sentido isso, né? Tem um sentido que a gente, como publicitário, eu sei que você também é dessa área, a gente como publicitário costuma chamar de teaser, né? Essa coisa que vai ampliando, vai trazendo o que a coisa vai ser, vai provocando e tal, mas também tem o sentido
de apresentar a coisa na ordem que ela se dá. É primeiro o autor, e é esse autor que cria a obra, e é essa obra quem vai ao leitor. Então, né, não é um sentido hierárquico, mas é um sentido de trajeto. Então, primeiro apresentar a obra, que pode já tecer alguns comentários sobre a obra, depois a gente faz um novo encontro para falar mais sobre a obra em si, e para poder depois os leitores que já tiverem acesso a ela. Né? Muito bacana, muito feliz, agradeço muito a todo mundo que veio aqui hoje participar desse papo conosco. Estou vendo aí que eu estava acompanhando aqui, ficou oscilando lá, 14, 17, 20, é um número bastante de pessoas, já fiz live com 2 pessoas, quer dizer, ter 20 aqui, numa live que a gente sabe que é uma prévia ainda, né? É bastante representativo, bastante significativo. Eu sei que são pessoas novas que estão chegando para conhecer o nosso trabalho, e como você mesmo disse, elas se manifestam ansiosas. Então, enquanto elas estão ansiosas pelo lançamento do Cabra Cega, elas podem ir lendo os meus outros livros, tá certo? Se quiser entrar lá no meu site, que é autor Luiz Eduardo de Carvalho, Luiz com Z, autor luizeduardodecarvalho.com.br, vai encontrar lá a sinopse das outras obras, vai encontrar alguns posts que eu faço em forma de blog, enfim, tem lá um material sobre a minha produção. Tá ótimo. Luiz, obrigado, muito obrigado. Fica aí o convite, né, para o lançamento, né, já convidando também todo mundo que está aí. Foi um prazer a gente te conhecer, mesmo que de forma virtual, né? Mas é sempre muito especial. Né? Em alguma praça, em algum canto, você é do Recife, não é isso? Sou de Recife. Estive aí agora há pouco tempo, olha... Mas, de novo, eu estou sempre por aí, a gente está sempre viajando, está sempre fazendo contato, divulgação. Teremos a oportunidade de sentar e tomar uma cervejinha ali, ou em Boa Viagem, ou ali no Centro Velho do Recife, para conversar sobre essa e outras obras. E vamos lá, você conhece a Olinda? Você conhece a Olinda? Conheço, gosto muito de Olinda. Tive um desenho. Levei meu filho para conhecer Recife e Olinda, que ele ainda não conhecia, meu filho adolescente. Eu vi todas as maravilhas aí do litoral todo, enfim, passei Pernambuco inteira. E quero voltar para fazer com vocês. Eu sou suspeito para falar, Pernambuco é lindo, Porto de Galinhas, as praias. Olinda, eu ia dizer assim, a gente vou te apresentar a tapioca do Alto da Sé, né? Que é uma comida típica ali de Olinda, que tem umas barraquinhas lá, que é muito interessante fazer esse convite. Quando estiver por aqui, aí a gente marca para ir. Vamos lá, tá combinado. Um grande prazer. Muito obrigado. Um beijo para todo mundo que esteve aí com a gente. Um abração para você, meu querido. Fica com Deus. Valeu, querido. Valeu. Bom, a gente conversou com o Luiz Eduardo de Carvalho aqui, né? Batendo esse papo gostoso, bacana, e já convidando você para que nesse mês de novembro, né? A gente vai receber o Julian Fuchs, né? Que é vencedor do prêmio Jabuti e outros grandes prêmios, né? E também o Jefferson Tenório, que também é vencedor do prêmio Jabuti deste ano, né? Estamos aqui em nome da Editora Caminhos Literários, agradecendo a todos vocês. Oi? Sempre citei hoje. Falei para não perderem a entrevista do Julian Fuchs, que sem saber eu citei hoje, aqui na nossa conversa, nem sabia que ele seria o próximo convidado. É um grande professor, um grande escritor, um grande ficcionista, grande pessoa também, meu amigo. Então espero que todo mundo venha aqui prestigiar a fala dele. Eu estarei aqui com certeza. Pronto, agradecendo a todos vocês, muito obrigado, uma ótima noite. Semana que vem, fiquem aqui ligados nas postagens, no feed, nos stories aqui da editora Caminhos Literários, para você saber o dia, a hora, né, e os próximos entrevistados que estaremos aqui, com certeza, batendo essa ideia, trocando esse papo bacana. Luiz, um abraço, Deus abençoe, meu querido. Valeu, sucesso sempre, hein? Valeu, gente, ficamos por aqui. Semana que vem estaremos de volta. Editora Caminhos Literários.